Daniel, capítulo 6, de 7 a 11. Diz assim: todos os presidentes do reino, os capitães e os príncipes, conselheiros e governadores, concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição ou uma oração a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E que o Senhor nos abençoe com a leitura de sua palavra. Amém. A importância de cultivar uma vida de oração. Tem muita gente travando batalhas nesta vida sem usar as devidas munições. Tem muito cristão sendo levado pelas astutas ciladas do inimigo, porque estão se colocando como alvo fácil para o diabo. Tem muita gente perdendo oportunidades de vencer obstáculos, porque não usam esta arma poderosa chamada oração. E nós precisamos ter na mente que as batalhas espirituais só podem ser vencidas quando estamos munidos das armas espirituais que Deus colocou à nossa disposição. E uma destas armas é a oração. E diga-se de passagem, uma arma poderosa que temos ao nosso favor. Daniel é o exemplo que nos inspira nesta noite. Mesmo em terra estranha, longe da sua casa, da sua família, longe do seu povo, debaixo de um decreto de morte, é realmente um decreto de morte, Daniel permaneceu fiel a Deus e ele não abriu mão da oração. Ele não abriu mão do seu tempo de oração por causa da ameaça que ele estava sofrendo de ser jogado na cova dos leões. Daniel não abriu mão da oração mesmo quando a sua vida estava em jogo. Checkmate. Agora, se você orar, você vai morrer. Ele não abriu mão da oração. As batalhas que Daniel travou foram grandes, mas ele tinha certeza que Deus, o Deus dele, Deus de Israel, era muito maior do que qualquer intimidação do inimigo. Daniel, irmão Eustáquio, foi abençoado porque ele cultivou uma vida de oração. Mas dentre tantas lições que nós podemos extrair para as nossas vidas através deste texto bem conhecido, que tem como título Daniel na cova dos leões, eu quero trazer 3 lições agora, chamando a atenção dos irmãos para o ato de oração diante das dificuldades, diante das batalhas que Daniel tinha e já estava acostumado a fazer. Então eu quero trazer 3 lições nesta noite. Em primeiro lugar, eu preciso entender que diante das crises espirituais e das batalhas que travamos, a oração é um impulso para a vitória. A gente tem que entender isso aí, que a oração ela é um impulso para a vitória. A gente sabe que Daniel se destacava no governo porque ele era um homem íntegro, ele era um homem justo, ele era reto, ele era o seu comportamento exemplar chamava a atenção de todos ali, inclusive do rei. E isto
era tão notório que Daniel começou realmente a ter posições de destaques no governo. Daniel começou a se destacar, não porque ele subiu em cima de alguém para poder chegar onde ele chegou, não, mas porque ele estava testemunhando o Deus a quem ele servia. Ele agia de forma correta, um homem justo, um homem reto, um homem de devoção, um homem de consagração, um homem de oração, seu comportamento exemplar. E o rei sabia estas qualidades de Daniel. Só que isso estava trazendo inveja para os colegas de Daniel, para os colegas de trabalho de Daniel. Agora imagina, irmão Genival, se naquela época já tinha isso, né, esse sentimento de inveja quando o outro se destaca por méritos próprios mesmo, não à custa de ninguém, não por desonestidade. Se naquela época já tinha esse sentimento, imagina hoje. Talvez você mesmo seja alvo de inveja por alguém, talvez não do seu trabalho, mas quem sabe da sua própria família, da sua própria rua, do seu convívio. O destaque de Daniel, a vida de Daniel, estava trazendo inveja para os seus colegas de trabalho, e a inveja e a maldade era tanta que eles começaram a maquinar entre eles para um plano para derrubar Daniel. Veja só, eles queriam a todo custo achar um erro na vida de Daniel. Olha o que a maldade, o que a inveja faz. Um homem justo, um homem correto, um homem estava se destacando. Eles não se aguentaram, não é possível, a gente tem que achar alguma coisa para derrubar aquele homem, a gente tem que remexer, fazer alguma coisa para Daniel ser derrubado, para Daniel cair, para Daniel errar. Olha só a maldade daquelas pessoas, daqueles colegas, a inveja. Aí eles tiveram um plano. Já sei, sabemos, vamos envolver o Deus de Daniel. Quero ver se ele vai agora resistir. Vamos ver ele cair agora. Vamos colocar o Deus dele na jogada. E eles foram tão astutos que eles então maquinaram este plano, este decreto, levaram para o rei Dario para que ele pudesse emitir este mesmo decreto, proibindo qualquer pessoa de orar para qualquer divindade, para qualquer Deus, num prazo de 30 dias. E quem desobedecesse o decreto iria ser jogado na cova dos leões, iria morrer. É claro que eles fizeram isso maquinando, para atacar Daniel. E quando Daniel soube que o rei tinha assinado esta ordem, ele não ficou alienado. E agora? Não vou poder orar mais. Agora pronto, agora não posso mais falar com Deus. Não, ele não fez isso. Ele sabia perfeitamente da batalha que ele havia de enfrentar. Mas eu te pergunto uma coisa, irmão Cidailde, irmão Basílio, irmão Elias, Daniel se curvou diante da ameaça? Daniel se curvou diante deste decreto de morte? Daniel se curvou diante dos inimigos? Daniel se curvou diante deste problema que ele estava enfrentando? Não, mas ele se curvou sim. Sabe para quê? Não foi para o problema, não foi para o decreto, não foi para a ameaça. Daniel se curvou em oração para o Deus vivo. Você que está aqui nesta noite, talvez você esteja também sendo vítima de inveja. O que você deve fazer? Você vai lá atirar no cara que está com inveja? Vai retribuir o mal com o mal? Não. Sabe uma forma de você reagir, de você cuidar dessas pessoas? Faça como Daniel. Não se curve diante da inveja, mas se curve diante de Deus. Diante do Deus vivo, e coloque estas pessoas em oração, porque se elas não forem convertidas, quem sabe Deus pode tocar no coração delas e elas entregarem seu coração a Deus. E se forem pessoas que se dizem convertidas, deixe que Deus trate com elas. Daniel fez isso.
Daniel, ele não se curvou diante dessa batalha. Agora pronto, já era, não posso orar, o que eu vou fazer? Me atacaram. Não, ele continuou orando, ele se curvou diante do Deus vivo, Daniel, ele tinha um desejo de orar, porque ele entendia perfeitamente que somente através da oração ele poderia vencer a inveja, a maldade de seus inimigos. Quais são as suas batalhas? Você tem se curvado diante delas, ou você tem se curvado diante de Deus em oração? Se você estiver se curvando diante das crises, você estará se colocando como um alvo fácil para a derrota. Mas se você estiver se curvando diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Deus de Israel, que é o nosso Deus, você estará impulsionando a sua força para combater o mal e para vencer o inimigo. Precisamos orar mais, meus irmãos. Precisamos ajoelhar, colocar os nossos joelhos no chão em oração. Precisamos curvar os nossos corações diante de Deus. Mas há uma segunda lição que eu gostaria de tirar também deste ato de Daniel. Diante das crises espirituais ou das batalhas que travamos, a oração mantém as janelas do coração sempre abertas. O verso 10, e eu vou agora ler na tradução da Bíblia Viva, que eu gosto muito, diz assim: mas Daniel, apesar de ter sabido que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, ou como ele estava habituado a fazer, ele se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E ali Daniel orava de joelhos 3 vezes por dia, dando graças a Deus. Daniel se ajoelhou para orar. Daniel se ajoelhou para adorar. E ele estava acostumado a fazer isso. Mas algo também me chama a atenção. Interessante que um ato que Daniel fez, me chama a atenção o fato dele ter aberto as janelas do seu quarto que dava para Jerusalém. As janelas do quarto de Daniel apontavam para Jerusalém. Lá era a sua terra, o seu povo. Foi lá onde ele aprendeu a respeito de Deus, a quem ele serviu. Jerusalém então aponta para a sua terra, para o seu povo, para o seu Deus, para o alto. Babilônia não. Babilônia aponta para o cativeiro, para um lugar estranho, deuses estranhos, aponta para baixo. E Daniel, ele estava fisicamente na Babilônia, mas a sua vida estava apontada para Jerusalém, para o seu Deus, para o seu Senhor. Meu querido irmão, você pode até estar neste mundo, nesta Babilônia. Você pode morar aqui, pode conviver aqui, mas o seu coração não pode estar apegado nas coisas deste mundo. O seu e o meu coração deve estar inclinado para Jerusalém. O nosso coração deve estar inclinado para o Deus vivo, mesmo que estejamos num contexto pecaminoso. Foi assim que Daniel escolheu fazer. Uma terra estranha, Babilônia, pecaminosa, deuses estranhos, mas o seu coração, pelo fato de ele estar ali, o seu coração não estava ali. O seu coração estava em Deus. E esse ato que ele fazia de abrir as janelas para Jerusalém, isso nos remete a pensar, meus irmãos, justamente que a nossa vida não está nas circunstâncias deste mundo. Aqui nós vemos o que? Corrupção, né? A podridão do pecado, mas o meu e o seu coração não deve estar inclinado para as coisas daqui. O nosso coração deve estar aberto para Jerusalém, para Nova Jerusalém, de lá que vem o nosso socorro. Deus nos livra da cova dos leões, Deus nos livra do pecado, Deus nos livra dos invejosos, Deus nos livra das pessoas que maquinam mal contra nós, contra o povo de Deus, Deus nos livra dos perigos mortais, Deus nos livra de Satanás.
O cultivo de uma vida de oração, meu querido, é a janela do nosso coração aberto para o todo e poderoso Deus. Em terceiro e último lugar, eu preciso entender que diante das crises espirituais, das batalhas que nós travamos, a oração me faz desfrutar de comunhão e intimidade com Deus. O texto sagrado diz que Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Diante daquela batalha, com a sua vida, Genival, xeque-mate, em jogo, Daniel, ele ergue o seu coração a Deus, o adora, dando graças. Olha só, olha a circunstância que Daniel estava, colocaram ele realmente em xeque-mate. Aquele povo invejoso, colegas, aguentaram ver Daniel crescendo pelo seu bom testemunho, tentaram derrubar Daniel, e mesmo diante daquela ameaça, Daniel, ele se ajoelha, ele adora, ele ora, ele dá graças a Deus. Daniel sabia que o Senhor não abandonaria. Daniel sabia que Deus estava com ele. Daniel tinha comunhão com Deus, e a oração era o elo poderoso que Daniel desfrutava, e ele estava habituado a falar com Deus. O texto diz que ele estava acostumado a fazer isso, e ele orava 3 vezes por dia. As crises, meus irmãos, as batalhas não mudaram o cotidiano da vida de oração de Daniel. Os ventos contrários não foram capazes de desmontar o hábito de um homem reto, íntegro e fiel a Deus. Mas concluindo, Daniel, ele foi agraciado por Deus. Deus livrou Daniel. E após Deus salvar Daniel da cova dos leões e o rei Dario testemunhar este livramento do Senhor, sabe o que o rei fez? Ele emitiu um decreto onde todos os domínios do império deveriam reverenciar o Deus de Daniel. Olha só, as coisas inverteram, né, irmão Elias? Agora a proibição se tornou a legalização. Todo o império deveria se curvar diante do Deus de Israel. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque Daniel não abriu mão de Deus. Daniel não abriu mão, não desistiu de orar, de continuar firme. E Deus não desistiu de Daniel. Eu não sei quais são as suas batalhas que vocês têm travado. Talvez eu possa saber uma ou outra que você compartilha com seu pastor, mas talvez eu não saiba de todas. Pastor, eu tenho 1 milhão de batalhas. 1 milhão de batalhas. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei quais são suas batalhas, mas eu sei de uma coisa, que a oração pode lhe impulsionar a vencer todas elas. Tem 1 milhão de batalhas? Se você orar, a sua fé, a sua vida de devoção, a sua comunhão com Deus vai lhe impulsionar para que você possa vencer 1 milhão de batalhas, ou seja lá quantas batalhas você estiver enfrentando. Dobre os seus joelhos, ore. Satanás fica aborrecido, eu já disse, porque ele sabe da importância desta arma que nós temos em nosso favor. Dobre os seus joelhos, ore sem cessar. E quando você escutar alguém dizendo para você, eu vou estar orando por esse tal motivo, não receba esta resposta como se fosse, vai só orar e... Não. A oração, vou repetir, é uma arma poderosa que eu e você nós temos a favor de nós, seja para nos defendermos, seja para atacar. Satanás
não se conforma com uma igreja que ora. Ele não se conforma com um crente de joelhos. Se você tem esta arma poderosa, coloquei aqui, né, mas na verdade é aqui. Se você tem essa arma poderosa no seu coração, que Deus lhe deu, use-a. Não deixe de orar. Ore pelo seu marido. Temos exemplos aqui de pessoas que têm lutado contra o marido, pessoas passando problemas por conta do marido que não é crente, coração duro, né? Como o irmão citou, coração duro. Ore. Pastor, então, as pessoas querem me derrubar no meu trabalho, porque eu não me misturo com a corrupção, porque eles sabem que eu sou cristão, que eu sirvo a um Deus vivo, onde eu não posso mentir, onde eu não posso entrar com a corrupção, onde eu não posso participar das coisas, eles querem me derrubar. Se curve, não diante deles, mas diante de Deus. Coloque os seus colegas de trabalho diante de Deus. Está passando problema com o seu filho, não sabe o que fazer? Joelhos no chão. Coloque seu filho diante de Deus. Seja qual batalha você estiver enfrentando, faça como Daniel. Tenha o hábito, o prazer de se curvar em oração diante de um Deus forte, diante de um Deus vivo, de um Deus poderoso, que pode fazer muito mais daquilo que ainda possamos imaginar que Ele possa fazer. Vamos orar, meus irmãos, porque a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus nos abençoe. Amém.